Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, João Lourenço, arruma problema com Xi Jinping. Governo chinês admite crise diplomática com Angola. Tudo isso e muito mais, acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Ai, my goodness. E a família, basicamente isso. Se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta. Deixa aquele like maroto, deixa o like se não curtir. Comenta bastante, que é bem essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, tá? O áudio tá saindo assim, desse jeito ainda, porque a mesa não é própria para esse microfone, né? Mas já compramos algumas coisas aqui para poder alterar brevemente o nosso podcast, né? Todos os sábados, às 20 horas hora de Angola. Então, se é mais do lado, divulga aqui sua marca, faça como a Rosas Business Corporation. Mas já tá privada, a Rosas Business Corporation faz o quê? Vocês já sabem, não sabem? É tipo você comprar uma moto, tá sabendo? Ou pretendes comprar uma moto. Entra em contato com o Manel Rosas Business Corporation. Agora, vamos supor que você comprou essa moto, não tens tempo para gerenciar essa moto, tá entendendo? Por conta do corre-corre do dia a dia. O que você deve fazer? Contactar também a Manel Rosas Business Corporation. Eles fazem isso tudo por você, tudo que você imagina por você. Mas tipo, eu vou dar minha moto para eles, não terei remuneração. Claro que terá remuneração. Mas como assim? É só você entrar em contato com a Manel Rosas Business Corporation. Porque lá você irá depender do contrato que você assinar com os mesmos. Se é de 40 paus, 60 paus, 80 paus, plano plus, standard, entre outros. You ready? Sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, família. J Privado, qual é o motivo que fez com que o João Lourenço esteja em pânico com a China? Vocês vão saber aqui. Olha, Pequim rompeu o silêncio sobre o julgamento que envolve os generais Copelipa e Dino e a China International Fund e avisa que há risco de uma crise diplomática. Ou seja, reconhece o seu impacto sobre o cálculo da dívida de Angola à China. J Privado! É isto mesmo, tá? O adiamento por tempo indeterminado do julgamento dos generais Manuel Helder Vieira Dias de Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento, onde outro dos arguidos é a China International Fund, Angola, é revelador do sobressalto diplomático que atualmente envolve as relações entre Luanda e Pequim. Os dois generais são acusados de tráfico de influência, branqueamentos de capitais, falsificação de documentos, associação criminosa e abuso de poder, sendo que uma eventual condenação pode colocar em causa o efetivo montante da dívida de Angola e China. A 31 de março deste ano, o Tribunal Supremo de Angola tinha adiado por 7 dias o julgamento devido à ausência de qualquer mandatário do CIF na sala de audiência, tendo a juíza Anabela Valente dado 7 dias para que tal acontecesse, avisando que, em alternativa, iria indicar um defensor oficioso. Este último cenário não se concretizou e a 14 de abril o julgamento foi adiado sem uma data prevista. O mal-estar da China traduzindo numa deterioração das relações bilaterais que culminou com decisão de João Lourenço de cancelar a sua presença em setembro de 2024 no Fórum para a Cooperação China-África, realizado em Pequim, tinha sido até agora silencioso. Esta condição alterou-se com declarações públicas de um responsável do governo chinês a 4 jornais angolanos publicadas a 17 de abril. O diretor para a África do Ministério das Relações Exteriores da China, Yun Yong, citado pelo jornal Valor Econômico, alertou para o risco de a sentença deste julgamento poder ser influenciada por interesses externos. Nesta medida, Yun Yong apela para a racionalidade e objetividade no julgamento do empresário chinês Yun Yaming, que dá a cara pelo CIF, acrescentando que o seu governo acompanha o julgamento com alguma expectativa, devido à possível interferência de outros países. Fonte O Negócio, por Celso Felipe. Vamos lá assistir aqui a matéria completa. Yu Yong, ainda segundo o Valor Econômico, admite uma crise diplomática em caso de um julgamento viciado do empresário chinês. Para o diplomata,
a conduta das empresas e cidadãos chineses deve ser avaliada tal como é avaliada a dos angolanos. Não são superiores, nem inferiores, não podem ser privilegiados nem mais prejudicados, avisou. A eventual condenação dos generais Coplipa e Dino e também do CIF será uma arma fundamental para o governo angolano voltar à carga junto da China com o objetivo de discutir a questão do efetivo montante da dívida, tal como o negócios avançou no início deste mês. Caso seja dado como provado que os dois generais se apropriaram indevidamente de empréstimos concedidos por instituições chinesas que tinham como destino o Estado ou empresas públicas, isso significará que se abre a porta para invocar o argumento de que Angola não poderá ser responsabilizada pelos encargos de dívida que resultaram dos mesmos. Coplipa e Dino, os dois principais homens de mão do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, de 1942 a 2022, o qual cedeu o poder a João Lourenço em 2017, transformaram-se agora em meios para atingir um fim mais abrangente. O de provar que o Estado angolano não pode ser responsabilizado pelo pagamento de uma dívida referente a valores que nunca chegaram aos cofres públicos. Este poderia ser apenas um debate teórico, mas as declarações proferidas pelo diretor para a África do Ministério das Relações Exteriores da China mostra que é muito mais do que isso. Ou seja, Pequim vê esta hipótese como uma ameaça real e, furando a regra de ouro do silêncio mediático que usa recorrentemente, sentiu agora a necessidade de recorrer à comunicação social para advertir o governo angolano de que o cenário de uma crise diplomática é real. A dívida de Angola à China situa-se nos 13,45 mil milhões de euros e os planos do governo liderado por João Lourenço passam por a sanear totalmente até 2028. O serviço da dívida para 2025 que Luanda terá de satisfazer junto de Pequim está calculado em 3,6 mil milhões de euros. A China está disponível para conceder novos financiamentos a Angola sem o petróleo como garantia, garante Yu Yong, diretor-geral adjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros chineses. A diabolização da dívida de África para a China, segundo o responsável, é uma narrativa criada por peritos ocidentais que distorce aquilo que é financiamento ao desenvolvimento. O uso de petróleo como garantia na contratação deveria ser uma proposta de opção por Angola e não pela China, segundo afirmou Yu Yong, um dos 3 diretores-gerais adjuntos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, MNE, chinês, durante um encontro com jornalistas angolanos, em Pequim. Se Angola entende que há um método melhor, ficamos contentes por saber, acrescentou também responsável pelo Departamento dos Assuntos Africanos do MNE chinês, sublinhando que para uma economia em desenvolvimento a dívida é uma questão falsa, já que o país precisa de financiamento para se desenvolver. Durante uma conversa com jornalistas angolanos, num dia dominado pelas tarifas recíprocas aplicadas pelo presidente Donald Trump, Yu Yong lembrou que os EUA recusaram, na altura, uma proposta para financiar Angola, tendo o petróleo como garantia, e a China ofereceu-se para oferecer esse capital, um investimento com que os bancos chineses também dinheiro. Com isso, Angola conseguiu um grande desenvolvimento, que se traduz em projetos de infraestruturas e uma aposta no seu setor produtivo. A China é o principal parceiro comercial de Angola em África, com trocas de 18.251 milhões do USD em 2024, 36% das trocas comerciais do país. A China é, ao mesmo tempo, o maior cliente de Angola, o maior fornecedor e também o maior credor. Para um país em desenvolvimento, a questão da talvez seja falsa. Nós, no início da reforma e abertura, também pedimos empréstimos ao Banco Mundial e ao Banco de Desenvolvimento Asiático, mas transformamos essa dívida em dinamismo para o nosso desenvolvimento, ilustrou o representante do governo dívida. Questionado pela expansão, o Ministério das Finanças angolano diz que não tem elementos para confirmar a afirmação de Yu Yong, esclarecendo que essa foi uma estrutura de financiamento muito utilizada numa altura em que o acesso ao financiamento esteve limitado ao país. Quanto à abertura da China para negociar novos empréstimos, numa modalidade que venha a ser proposta para Angola sem o petróleo como garantia, o Ministério liderado por Vera Davis de Sousa admitiu que poderão surgir novos financiamentos. Mas o engajamento do Estado angolano estará dependente do alinhamento com a estratégia de endividamento e a capacidade orçamental para a materialização da iniciativa, esclareceu. No ano passado, Angola assinou um acordo de financiamento com o Eximbank da China, garantindo recursos para o projeto de construção da rede de banda larga para o país, o equivalente a 250 milhões de dólares,
com taxas de juros de 2% e período de reembolso de 20 anos. Ímpeto para pagar dívida colateralizada. A dívida de Angola à China baixou 35% entre 2020 e 2024, ao passar de 21.993,1 milhões de USD para 14.353,6 milhões de USD, de acordo com cálculos do Expansão baseados nas estatísticas externas do Banco Nacional de Angola. Também a dívida colateralizada pelo petróleo, como escreveu a Expansão na edição de 21 de março, afundou neste período para 9.029,4 milhões de USD, a primeira vez que caiu para abaixo de 2 dígitos desde 2015. A continuar assim, como admitiu em janeiro Dorivaldo Teixeira, diretor da Unidade de Gestão de Dívida do Ministério das Finanças, na apresentação do Programa Anual de Endividamento para 2025, a dívida ao gigante asiático, o único país com quem Angola tem dívida colateralizada pelo petróleo, poderá ser totalmente saneada em 2028. Quanto ao ímpeto de Angola para amortizar a sua dívida à China, o diretor adjunto do MNEP deu alerta para o que chamou de armadilha da assistência e a dívida aos fundos ocidentais, através do qual Angola obtém que dinheiro não é aplicado no setor produtivo. Instado pela Expansão a identificar esses fundos, Yu Yong escusou-se a responder. São fundos abertos, são públicos, não queremos apontar nomes, respondeu. E a família, vocês ouviram J Privado, o que é que quer dizer? Eu quero que eles se lasquem, tanto empelhar. Mano, se lasquem mesmo, tá? Que se arrombem. Esse é o melhor português que eu posso falar aqui. Arrombem-se. Tá entendendo? O empelhar. Yueri, tamo junto, J Privado na casa. Problema não é meu. Yueri, vocês que se viram, tamo juntos.